Palavra agora aqui para o senhor Geraldo Lemos Neto, que é diretor da casa de Chico Xavier na cidade de Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Ele que foi amigo, que conviveu com Chico Xavier, é palestrante nacional e internacional, parece-me que está indo ou está em Portugal hoje, ou está indo esses dias para Portugal, mas o Geraldinho, como é carinhosamente conhecido, é um grande estudioso, né, de uma doutrina que veio da França, desenvolvida ali, pesquisada, codificada por Allan Kardec, na época um pedagogo, um cientista, podemos dizer assim, que pesquisou a relação entre o mundo material, o mundo espiritual e publicou obras fantásticas aí que tem se comprovado ao longo do tempo, que é a doutrina espírita. Mas o mais interessante de tudo isso, quando a gente fala a palavra Chico Xavier, né, ela transcende o espiritismo. Chico Xavier é difícil, né, até falar. Um grande humanista, pacifista do Brasil, que deixou muitas lições aí, mais de 400 livros, dezenas de milhões de exemplares que traduzidos para dezenas de línguas no mundo todo, e que todo o dinheiro desses livros foi revertido para a caridade, né? Eu tive a oportunidade de conhecer, não o Chico, eu não tive essa bênção que o Geraldinho Lemos teve, de conhecê-lo pessoalmente aqui nessa existência, mas de ir buscar na sua cidade natal, Pedro Leopoldo, na cidade que ele adotou, Uberaba, buscar um pouco da história, as pessoas que conviveram, visitar o cantinho que ele morava. Então, um dos homens que tinha possibilidade de ser um dos mais ricos do Brasil, ele morreu ali num quartinho que nem banheiro tinha ali, né? Então, tudo doado para instituições, para fazer o bem. Então, Geraldinho, eu vou te passar 15 minutos com a tolerância dessa casa para você fazer a explanação. É bom sempre a sua fala, porque traz luz, porque existem nesse momento que a gente vive de provação da humanidade, sempre tem coisas na internet que deixam a gente preocupados, né? Terceira guerra, profecias, de diversas matizes, né? E você é um estudioso, teve contato com o Chico, sempre muito otimista. Tem a história da Data Limite de Chico Xavier, que é um documentário que eu recomendo às pessoas que assistam, muito interessante. E tem um livro que eu li e me marcou muito, que é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Se você puder, dentro da sua fala, explicar um pouco sobre esse livro e o que vem por aí, né, o que já aconteceu e o papel redentor do Brasil na humanidade, seria muito interessante para a gente cada vez mais ter consciência de que esse país é fantástico e a gente só tem que ter gratidão por estar vivendo nesse momento aqui. Muito obrigado, Geraldinho Lemos. O senhor tem 15 minutos com a tolerância dessa casa. Muito obrigado pelo convite, excelentíssimo senador Eduardo Girão, querido amigo. Me sinto muito honrado pelo convite a participar desta sessão extremamente importante no nosso Senado Federal, a tratar dos assuntos relativos à mediação para a paz. E de mim mesmo tenho muito pouco a dizer, a não ser aquilo que diz respeito a este homem símbolo da paz, que foi e continua sendo Chico Xavier na alma do coração dos brasileiros, tendo em vista os anos vividos
em Pedro Leopoldo, em Uberaba, 92 anos de profícua existência, semeando amor, a paz, a concórdia e a união, 75 dos quais dedicados ao espiritismo cristão, revivendo os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, dentro de uma nova perspectiva de compreensão da nossa realidade como espíritos imortais que somos e também como espíritos responsáveis pela construção de um mundo melhor. Chico Xavier, sem dúvida nenhuma, foi uma pessoa que fez diferença no cenário nacional, tanto é que, embora os espíritas sejam minoria religiosa na nação brasileira, ele foi escolhido por votação popular várias vezes, como, por exemplo, na revista Época, em 11 de setembro de 2006, o maior brasileiro da história. Como, por exemplo, ter recebido ele o título de cidadania honorária de mais de 110 cidades brasileiras, dentre elas várias capitais. Como ter sido ele indicado ao Prêmio Nobel da Paz no ano de 1981. Como ter recebido das mãos do então governador Francilino Pereira, em 21 de abril de 91, a medalha mais alta do estado de Minas Gerais, que é a medalha da Inconfidência. Como ter sido ele escolhido pelo maior jornal do estado de Minas Gerais, o Estado de Minas, por votação popular, em novembro de 2000, o mineiro do século XX. Por ter sido também o seu nome inserido na Comenda da Paz pelo Estado de Minas Gerais, ao promover a paz e premiar todos aqueles que trabalham pela paz. Chico Xavier também foi inspirador de mais de 3.000 instituições de caridade e assistência social espalhados por todo o rincão brasileiro, de norte a sul e leste a oeste. E em outubro de 2012, depois de longa votação popular, 9 meses no SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, ter sido ele escolhido também o maior brasileiro da história. Chico foi, na sua vida, o inspirador da concórdia. Perseguido inicialmente por entidades religiosas que não o compreendiam, sempre articulou-se para um diálogo fraterno e amigo com todas as correntes religiosas. Tive a honra de participar de sua intimidade a partir de 1981, tendo em vista ligações muito próximas, familiares, com Chico Xavier. E a partir de 1984, sendo hospedado em sua própria casa de Uberaba, passei a conviver mais na sua intimidade e a testemunhar os esforços que ele empreendia para nos deixar um legado de paz e de amor, de concórdia e de união. Quero testemunhar que, embora ele fosse e continue sendo talvez o maior ícone espírita cristão, o maior médium de todos os tempos, depois da passagem de nosso Senhor Jesus Cristo pela terra, nas suas atividades públicas de Uberaba, seja no grupo espírita da Prece, ou na Vila do Pássaro Preto, ou mesmo nas suas passagens por sua cidade natal em Pedro Leopoldo. Jamais Chico Xavier estabelecia qualquer tipo de cobrança de taxa ou inscrição, qualquer tipo de reconhecimento público, qualquer exigência, tendo recebido todos, católicos, protestantes, hebreus, budistas, hinduístas,
procedentes de todas as crenças e religiões, de todas as nações, de todas as idades, de todas as classes sociais, recebia todos com a mesma humanidade, com o mesmo respeito, com a mesma dignidade, do mais pobre e necessitado até presidentes da República. E é este exemplo que fica. É o exemplo dado por ele nesses 92 anos de vida exemplar e nesses 75 anos de mediunidade com Jesus e o Espiritismo, consolando os aflitos, amparando aqueles que procuravam esclarecimento e conforto nas suas peregrinações. Peço licença e vênia ao querido amigo senador e aos demais ilustres, excelentíssimos senhores senadores e senadoras que nos ouvem, para passar a palavra ao próprio Chico Xavier. Destacamos aqui 3 vídeos curtos em que foram registradas as suas palavras a respeito não somente da mediação, da necessidade de respeito, de convivência fraterna entre todos nós, mas principalmente em relação ao Brasil. Nosso digno senador lembrou muito bem um de seus principais livros, editado em 1938, portanto, antes da Segunda Grande Guerra Mundial, mas que até hoje é referência para nós outros em relação à missão do Brasil no concerto das nações, no futuro da humanidade. Esse livro, de autoria espiritual do eminente Humberto de Campos, literato da Academia Brasileira de Letras, chama-se Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. O próprio Chico Xavier, em entrevista registrada já em livro, identificou que, embora Humberto de Campos fosse o intermediário dessas revelações espirituais profundas e oportunas, não foi ele o autor daquelas páginas, mas sim o veículo que nos interpretou, que nos trouxe dos anais da espiritualidade maior a história da nossa nação brasileira. E justamente a história que fundamentou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a bandeira da paz e da concórdia, da fraternidade e da justiça, aqui no seio da pátria do Cruzeiro, para que aqui fosse, no futuro da humanidade, esta nação imensa e esta nação fraterna, exemplo para o futuro, onde talvez teremos que receber em nossas plagas, como o próprio Chico Xavier disse, contingentes inumeráveis de visitantes e até mesmo de retirantes de outras partes do globo. Assim, dividimos aqui o restante de nossa fala com 3 pequenos vídeos que vou pedir licença aí à Secretaria do Senado que passe para nós. O primeiro deles diz respeito ao apelo de Chico Xavier para que mantenhamos a paz dentro das nossas fronteiras, no campo da política e da convivência fraterna, embora saibamos das nossas diferenças ideológicas. O segundo vídeo, também curto, é o apelo de Chico Xavier para que todos nós possamos nos portar com a dignidade possível dentro do ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o qual devemos nos amar uns aos outros. E, por fim, a última fala gravada por ele e por companheiros do Grupo Espírita Perseverança de São Paulo,
em que Chico Xavier, de certa forma, profetiza sobre o futuro do Brasil, em que talvez todos nós tenhamos que exemplificar diante do mundo, acolhendo habitantes de outras nações, como imigrantes, em contingentes numeráveis. E talvez haverá de soar a hora para todos nós, o momento de todos nós exemplificar o Evangelho de Jesus em suas diferentes interpretações, mas que temos estudado e temos tentado compreender em nossas escolas religiosas. Peço, então, licença à Secretaria do Senado para passar os 3 vídeos na sequência, já agradecendo e me despedindo do nobre senador e dos nobres ouvintes, senhores e senhoras que nos ouvem. Muito obrigado. O princípio da autoridade na governança dos países, nós não podemos medir a extensão dos disparates que são suscetíveis de aparecer no campo da rebeldia ou da conotação da rebeldia com a política, que é sempre necessária em qualquer país, estejamos dentro dela ou fora dela, todos precisamos de política. Então, creio que os governos merecem e precisam do respeito de seus governados para que o equilíbrio se faça em qualquer nação do mundo. Há quem diga que isso é fascismo, mas não é. É que sem obediência, sem disciplina, eu não creio em progresso algum, porque toda a natureza é uma lição de disciplina. O sol não abandona o seu posto pedindo férias, as árvores não reclamam contra a dilapidação de que são vítimas, os rios não protestam contra a poluição. Por que nós, seres humanos racionais, não poderemos encontrar uma fórmula de harmonização com os políticos que nos governam, agindo de acordo com a nossa consciência, mas respeitando as responsabilidades deles para com a comunidade, para que a comunidade seja também amparada pelas ordenações governamentais. Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor com esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, o mesmo
princípios mais nobres de outras religiões, para que, com o respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. Isto é, amor sem recompensa, porque todo amor que é posto assim, infelizmente, ainda é um amor muito parente, de grande parentesco com o amor dos animais. A conceituação de pátria do Evangelho, nós somos compelidos a pensar no futuro, quando teremos talvez necessidade de exemplificarmos até com sacrifício o Evangelho que nos foi confiado por nosso Senhor Jesus Cristo, sem nos esquecermos que do ponto de vista evangélico, até ele foi atingido pelo sacrifício extremo para dar-nos essa alvorada maravilhosa, que é a doutrina de luz que nós abraçamos, que nos reúne a todos num abraço só, num só coração. Chegada essa época, naturalmente seremos compelidos a testemunhos e a exemplificações que agora, no antes das lutas maiores que o povo nos reserva, serão horas difíceis que nós, como filhos da pátria do Evangelho, devemos exemplificar e esperar. Preparemos-nos, talvez, para abraçar os filhos de outras terras que virão até o coração do nosso país, buscando a paz desejada e que para eles tem sido tão difícil de ser encontrada. Somos, em verdade, geograficamente falando, o coração do mundo. E como filhos da pátria do Evangelho, somos chamados a exemplificar o que aprendemos, o que ensinamos, o que constitui a razão de nossas vidas. Assim, somos sim, pela grandeza da terra em que nós renascemos. Nós somos filhos do coração do mundo. E o Senhor nos fortalecerá para sermos filhos também da pátria do Evangelho, quando soar a hora a que formos chamados para a grande renovação. Muito bem, muito obrigado, viu? Muito obrigado, Geraldo Lemos Neto, pela apresentação sua, né,
a sua fala, mas também por esses vídeos aí. Eu já tinha visto esses vídeos na internet, realmente suscitam muitas reflexões, né? E na sua próxima fala, se o senhor puder, claro, nas considerações finais, eu lhe pediria que falasse um pouco sobre a questão da data limite de Chico Xavier, se puder ser, né? A gente está tendo a bênção grande aqui olha o que a tecnologia faz, né? Trouxe Chico Xavier para o plenário do Senado Federal. A gente sente, né? Então, a gente inclusive fez uma sessão aqui há um mês e pouco atrás, uma sessão solene em homenagem ao Chico Xavier, né? E fizemos do Kardec, fizemos do Bezerra de Menezes também, doutor Bezerra de Menezes, e fizemos do Chico Xavier, fechando essa trilogia. Está tudo no YouTube. Aqui, é só você colocar TV Senado, sessão Francisco Cândido Xavier, e TV Senado, sessão Bezerra de Menezes, sessão Allan Kardec. Você pode ter o conhecimento da vida desses grandes humanistas e pacifistas que nós tivemos a oportunidade de ter aqui na Terra, né? Eu vou passar agora a palavra para o Geraldo Lemos Neto, Geraldinho, que vai fazer as suas considerações finais, se quiser responder alguma pergunta. Eu já deixei para ele um questionamento aí, assim que ele terminou a fala. Peço até desculpa, vou lhe dar até uma tolerância um pouco maior, tá, Geraldinho? Porque eu posso ter a sua fala aí, eu posso já ter, e eu vou dar um outro componente, porque eu acho que a gente faz o papel aqui de mediação, mas também de curiosidade, que eu acho que tem tudo a ver com esse momento, né? Eu estive há 15 dias atrás num evento promovido pelo ADEMAR, né, um Congresso Brasileiro de Ufologia. Foi em Curitiba. Jevaé, grande Jevaé, me recebeu muito bem. E eu, desde criança, sempre tive muita, assim, fiquei muito atento a essa questão, né, é muita pretensão do ser humano achar que ele está sozinho no universo, né? Com o Hubble mostrando aí as galáxias, nós somos um grãozinho de areia aqui, a Via Láctea é um grãozinho de areia, você imagina a Terra. Então, eu acredito piamente que nós não estamos sozinhos, né, sobre todos os aspectos. E nesse congresso teve relatos de cientistas, de pesquisadores, né, de pessoas que estudam profundamente o tema. E teve um dos palestrantes que falou que no momento de conflito nuclear grave que nós tivemos, na iminência ali da Guerra Fria, aconteceu um fato. Se eu estiver equivocado, Geraldinho, você que conhece bem esse assunto também, você pode me corrigir, mas que inexplicavelmente, num momento que ia se cometer um erro de se soltar ali por um impulso das grandes potências naquela época, ia soltar uma ogiva ali, ia se liberar, de alguma forma passou, ninguém entendeu numa base americana que se desativaram todas as ogivas ali. Eles não entenderam o que aconteceu, depois tentaram explicar, não conseguiram explicar. Então eu lhe pergunto assim, essas inteligências, né, que o homem não consegue compreender, talvez vindo de outros planetas, né, que possam estar, de alguma forma, tem avistamentos de OVNI, o próprio governo brasileiro reconheceu, né, numa noite, que é outro assunto interessante para a gente, em algum momento, buscar isso. Temos até uma sessão solene dos 75 anos da ufologia, que nós vamos fazer aqui no Senado Federal, já foi aprovado, né, a partir do avistamento militar nos Estados Unidos, e o governo está liberando a cada vez mais, o governo está liberando arquivos nesse sentido, comprovando isso, né?
E eu queria a sua opinião nesse momento de tensão que a gente vive, né? Mundial. Que tipo de apoio a gente pode estar tendo de outras inteligências, de outros seres mais avançados, mais evoluídos, que possam estar de alguma forma interagindo. Então, eu já passo a palavra para o senhor com uma tolerância um pouco mais generosa por atrapalhar o seu encerramento aqui. Muito obrigado. Senador Girão, o senhor me deu aqui uma tarefa quase inglória de resumir em poucos minutos assuntos tão complexos. Mas, novamente, a gente tem que se pensar no seguinte, uma questão está ligada à outra. Você me perguntou antes sobre a questão da data limite de Chico Xavier, e nós sabemos que lá no programa Pinga Fogo, da TV Tupi de São Paulo, ao vivo, em 1971, o Chico advertiu: nós nos encontramos no limiar de uma era extraordinária. Se nos mostrarmos capacitados coletivamente a recebê-la, com a dignidade devida. Se os países mais cultos do globo puderem suportar a pressão dos seus próprios problemas, sem entrar em choques destrutivos, como, por exemplo, guerra de extermínio, que deixará consequências imprevisíveis para nós todos no planeta, então veremos uma era extraordinariamente maravilhosa para o homem, porque a própria automação, diz Emmanuel, que está nos dizendo aqui, que vamos ser aliviados ou quase que aposentados do trabalho mais rude no trato com o planeta, para a educação da nossa vida mental, através de informações sobre o universo, com proveito enorme, proveito incalculável para benefício da própria humanidade. E logo a seguir, em outra pergunta, ele responde: se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós poderemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. E também vai dizer ele, em outra questão, dizendo que a partir deste primeiro contato da humanidade com civilizações extraterrestres, até de outras galáxias, a partir da base lunar, que Chico Xavier profetiza, inclusive, que nós acharíamos água, oxigênio, azoto, vidro e matéria plástica no solo lunar, coisa que realmente aconteceu, porque a NASA, isso ele disse em 1971, e hoje a NASA já confirmou tudo isto. Nós temos oxigênio, temos água em abundância, temos matéria plástica, temos o vidro a partir do solo lunar, que podem, segundo Chico, construir as cidades de vidro e, a partir dela, a humanidade terrestre ter o contato com civilizações de outras galáxias. E ele vai completar: e nós reconheceremos, enfim, que não somos o único mundo criado por Deus e que fazemos parte de uma família universal. Esta é a grande realidade. Nós somos parte de uma grande família universal espalhada pelo cosmos, pelo universo sem fim. Naturalmente, cada uma das nossas civilizações irmãs tem graus de evolução distintos, tanto no campo evolutivo tecnológico, científico, como também espiritual, moral, ético. E o Chico vai me dizer em nossas conversas particulares que 90% dessas civilizações são mais evoluídas do que nós.
tanto no campo científico, tecnológico e principalmente no campo moral. Então, nós já passamos o prazo que Chico Xavier fez referência no programa Pinga Fogo, que a mim, pessoalmente, ele diz que começou quando o homem pisou na Lua em 21 de julho de 1969, ou seja, a famosa data limite terminou em 2019. Alguns disseram, mas ele disse isso em 1971. Também terminou o prazo, se formos partir desse pressuposto, uma vez que o programa de 1971, o segundo programa foi em dezembro de 2021, já passou o prazo. Então, nós estamos, sim, na alvo em que o próprio Chico me diz que se vencêssemos esse prazo sem guerra nuclear, e graças a Deus vencemos, nós teríamos, então, a autorização do Cristo para que outras civilizações mais avançadas pudessem interferir diretamente na nossa evolução, inclusive impedindo o conflito nuclear. E por isso mesmo sou bastante otimista, tenho falado isso em minhas palestras, no sentido de que a Terceira Guerra Mundial não virá, não acontecerá por isto, pela fala do Chico em que nós teríamos essa interferência. Os ufólogos têm estudado isso, as interferências têm ocorrido na guerra entre a Ucrânia e a Rússia, ou vice-versa, entre a Rússia e a Ucrânia. Diversos testemunhos têm sido veiculados a respeito. Então, nós temos que nos preparar para essa era de paz, essa era que vai mudar os paradigmas da humanidade materialista, da humanidade guerreira, da humanidade violenta, da humanidade sem fé, que até hoje preside os movimentos cruciais da evolução terrestre, como um planeta de provas e expiações, e nos mirar no paradigma novo, que é o paradigma da espiritualidade, da comunhão coletiva, não somente entre nós, diferentes povos terrestres, mas principalmente entre nós terrestres e nossos irmãos extraplanetários ou extraterrestres. E nós teremos aí alguns anos de muitas mudanças. O próprio Chico previu, numa entrevista dada aos irmãos de Curitiba, que, na opinião de Emmanuel, aqui mesmo no Brasil, nós teríamos capacidade para asilar 900 milhões de habitantes e que serviços imensos esperam de nossas almas no futuro. Isso foi uma entrevista que Chico deu a irmãos de Curitiba em 1957, que está nos anais da Legião da Boa Vontade, aí em Brasília, e que depois foi reproduzida em vários livros dele, inclusive cadernos de mensagem, e 2019 o ápice da transição planetária que fizemos em parceria com a doutora Marlene Nobre. Então nós estamos diante de muitos desafios e o Brasil será sim chamado a desempenhar um papel crucial no desenvolvimento espiritual das outras nações, uma vez que nós temos na alma do povo brasileiro a espiritualidade natural em diversas escolas religiosas, não somente no espiritual, no sentido do espiritismo cristão, mas é o maior país católico do mundo, como o senador lembrou logo no início, é um dos maiores países também de crença protestante, é também um país que abrigou os africanos com suas crenças, que se fundiram às crenças cristãs, hoje muito bem representado pelos umbandistas, e naturalmente o maior país espírita cristão do mundo. Então a espiritualidade está na nossa alma.
A própria ciência estuda isso e identificou o Brasil como o segundo país mais religioso do mundo. Então, a religiosidade tem um papel a desempenhar no concerto das nações, na pacificação entre os belicosos e na construção de uma sociedade mais fraterna, mais justa, mais equilibrada, em que todos possam ser abrigados em nossas plagas brasileiras com fraternidade, com solidariedade, com atenção e equilíbrio. É muito desafio que nos espera de hoje até 2057. Esta data está falada por Chico Xavier no segundo programa Pinga Fogo, há 50 anos atrás, e mais alguns meses, em dezembro de 71, que Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado em 2057. Mas para que isso ocorra, diversos tipos de transformações serão necessárias no aprofundamento e no aceleramento das mudanças para que possamos chegar lá, daqui a 30 e poucos anos, mais amadurecidos como nações e mais amadurecidos como indivíduos responsáveis na construção do mundo melhor. Eu não sei, aqui já confirmaram. Eu gostaria de terminar a nossa intervenção respeitosamente aqui, pedindo novamente a palavra de Chico Xavier, com a poesia extraordinária que ele recebeu de Carlos Castro Alves, desculpem, falando justamente desse momento futuro. E vejam que beleza de poema, uma convocação à nação brasileira para que ela acorde para os seus elevados e elevadas responsabilidades diante do futuro global. E peço, então, aos amigos aí da Secretaria do Senado que nos mostre o vídeo do Chico Xavier lendo a mensagem recebida. Muito obrigado, senador. Uma honra participar deste evento. Brasil, o mundo a escutar-te pergunta hoje o que é a terra de minha vida. Responde às nações de pé, das montanhas altaneiras, dentro das próprias fronteiras, alonga os braços, Sansão, sem prepotência ou vanglória, grava no livro da história novo rumo à evolução. Contempla à sombra da guerra, dragão do lodo a rugir, envenenando a cultura, ameaçando o porvir. Fala a assembleia de bravos, aos milhões de homens escravos, sábios loucos prometeus. Do píncaro a que te elevas, dissolve os grilhões das trevas na fé que te induz a Deus. Brada, gigante das gentes, proclama com destemor que o Cristo aguarda na terra um novo mundo de amor. Ante a grandeza que estampas, os mortos voltam das campas, sublimando-te a visão. Ao progresso, Fernão Dias, o dever mostra Caxias, Deodoro a renovação. Dos sonhos do Tiradentes,
que se alteiam sempre mais, fizeste apóstolos, gênios, estadistas generais. De todos os teus recantos despontam palmas de santos, augustos pendões de heróis. Astros de brilhos tamanhos, Andrada, Feijó, Paranhos, em teus céus brilham por sóis. Desde o dia em que nasceste, ao fórceps de Cabral, o tempo se iluminou. Na Bahia maternal, hoje que o mundo te espera, para as leis da nova era, por Brasília envolta em luz, que em ti a vida se integre, de Manaus a Porto Alegre, no Espírito de Jesus. Ao resguardar o direito, mantendo a justiça e o bem, luta e rasga o próprio peito, mas não desprezes ninguém. Levanta o grande futuro, ergue, tranquilo e seguro, a paz nobre e varonil. A humanidade que chora, clamando, Senhor, e agora? O Cristo aponta, Brasil. Castro Alves. Olha, Geraldinho, você nos dá um presente, viu? Você com esses vídeos, com a sua fala, muito obrigado mesmo, assim, você não sabe a energia como está aqui dentro desse plenário do Senado Federal agora. Paz pela paz.